feriado da consciência negra, farei o Blade, o Caçador de Vampiros. É dois, esse gibi aqui eu já li tantas vezes, né? Esse daqui já sei a história de cor salteado. Na época lançado pelos 40 anos da Marvel Comics. Blade não é um personagem, tem poucas publicações pela Panini. Infelizmente lançaram na época essa minissérie, depois a Salvat lançou em capa dura, mas aí, algumas raras ocasiões o Blade aparece, né? Dos chamados heróis sobrenaturais da Marvel e dos herói negro que eu mais gosto, né? Por assim dizer, mais anti-herói, né? Que ele mata a sua própria espécie, vampiros. E vamos à história. O dilema, roteiro, arte, né, de Robert Schenken, roteiro de Mark Groen, cores de Edgar Delgado. E seria uma profecia envolvendo Blade. Escritório do seu pai, no escritório do seu pai, Lucas Cross, de Washington. E a profecia sobre seu filho. De uma forma ele ajudará a trazer o Drácula de volta. Ele sempre morre e ressuscita, né? Dessa vez. Aí o Blade está em Bethlehem, Pensilvânia, fugindo da SHIELD. Procurado pela polícia pelos assassinatos, né? De vampiros, mas eles acham que são pessoas comuns. Ele está no shopping fazendo compras para o Natal. Tá tudo bem, mas ele vê os mais procurados. O Luke Cage, na época liderando os Vingadores. Né, os Vingadores, quando ele liderou os Novos Vingadores, e o relato falado dele, né? Diz que já estava na hora dele ir embora dessa cidade. Ele olha pro Papai Noel com a criança, ele sente alguma coisa estranha com esse Papai Noel, o cheiro dele não bate, é diferente. Chega perto para conferir. Fala pro cara que quer conversar lá fora, que é um assunto dele. Ele, claro, é obrigado a ser mais agressivo. Até que descobre que o Papai Noel está possuído por um demônio chamado Animus nível 9. É um demônio que brinca com suas vítimas. Ele é por assim dizer, possuidor de almas. Ele controla as almas das suas vítimas, né? Infelizmente, para seu próprio deleite. Isso foi porque o Doutor Estranho no passado instigou o ódio do Blade para além dos vampiros, para ameaças sobrenaturais. E legal também que mostrava os flashbacks passado do Blade, Nova York, quando ele chegou a um lugar chamado, onde ele deveria ter sido criado, né? Em Jersey. Não, Nova York, né? Ele foi criado da Madame Vanity, que ele está no culto dos sanguinários, dando a senha, onde é uma gangue que vai cuidar dele, né? A Ordem de Tirânia, que era do pai, acredito fazia parte, e fala com esse Cutter, que é o líder dos sanguinários, só manda ele sentar. Aí voltamos para o presente, ele enfrentando o Animus. Mostra os dentes, ele vê que o Blade não pode ser possuído, então ele possui a garotinha, que ele não pode machucar. E volta para o flashback, quando ele está com a Glory, seria acho que as suas primeiras paixões, né? Ele ficava fora porque ela é espancada pelo cara. Ela disse que o cara só era vítima das suas emoções. Disse que ele era um fofo, mas que podia aguentar sozinho, né? E podia fazer o que ele quisesse porque o cara era poderoso. O Blade só pergunta se ele, inclusive, podia fazer com ela o que quisesse, né? Deixando ela sem resposta. E vemos a garotinha possuída pelo demônio Animus espancando o Blade. O policial tenta parar, mas
o demônio diz, ó, desculpe Dumper, com licença, possui o policial, faz o cara tirar o cara se churrascar. O Blade não pode fazer nada, só assistir. Aquele é rápido, né? Em volta pro Papai Noel. E temos a disputa aqui do Blade com o Cutter para a liderança dos Sanguinários. Sentimentos contra a Glory, né? Ele dá um chute bem dado no cara. O cara acha que vai revidar, mas o Blade já dominava essas técnicas com a espada, então ele mata o Cutter facilmente. E aí ele vira o líder dos Sanguinários. Vai sendo espancado pelo Animus. Até que a mulher tenta chamar a atenção do marido, mas ele manda a mulher embora. Ele possui não sei se cunhado do cara, faz ele arrancar os próprios olhos. E voltamos em flashback de novo, ele com a Glory, falando que não fica chateado, que não tinha outro jeito, ele tinha que matar o Cutter na própria segurança. Ele entende que não tinha outra solução. E a situação aqui é a mesma. Ele vê que não tem outra solução a não ser matar o Papai Noel possuído, né? Matar um pai de família possuído, infelizmente. Ele acaba matando o Animus. E assim é obrigado a ir embora e segue seu rumo. E aí vemos Blade 5. Essa edição também tem um confronto rápido com o Wolverine. Primeiro, o Wolverine estava preso na época da Guerra Civil, preso pela Mary Hill, com umas algemas não seu poder, mas ele quebra as correntes de poder, racha o vidro e acaba fugindo da SHIELD. Mary Hill fica enfurecida, né, e aguardando uma solução. Aí, o presente, em Long Beach, Califórnia, vemos o Blade enfrentando o Morbius. Confronto, foi o Morbius que o mordeu e o transformou em um vampiro com sede de sangue. O Blade é aquele caso, né? Ele era um vampiro que andava do dia, mas agora ele é um vampiro que se alimenta de sangue humano em casos extremos. Ele tem que lutar contra a sede causada quando ele foi mordido pelo Blade, pelo Morbius no caso. Que liga assim o universo do Homem-Aranha. Parecia que iria derrotar o Blade, o Morbius, ele viu que estava fácil demais. E o Morbius chama os caras da SHIELD. A história é Ecos da Vingança, roteiro de Mark Graham, arte de Howard Schenck, cor de Edgar Delgado. Eu já mostrei já bem no começo do canal esse gibi junto com o da Salvat. Esse daqui, né, para descontrair um pouco, mostrar. Sempre gosto de ler dos gibis da Panini, que eu acho que eu mais li na vida, li pra caramba. Blade simplesmente, claro, não aceita abordagem pacífica, né? Ele já agride os da SHIELD. Ele não vai hesitar, ele tenta hesitar não machucá-los, mas os agentes simplesmente é um peso diferente, né? Atiram nele e o neutralizam. Volta pro passado. A um morrer de um ataque de vampiro. Um dos capangas do cara aparece machucado, Blade. Pergunta o que aconteceu, fala que foi um cara que tentou roubar, que o espancou, e ele não acredita nisso. A namorada disse que há rumores de ataque de vampiros. Aqui vemos ele conversando com o anunciador da SHIELD, com a Mary Hill. Diz que o salvo foi o colete, pergunta... Ele diz que ajudou a SHIELD a um favor combatendo uma base de vampiros dentro da SHIELD. A SHIELD agradece, mas pergunta se ele pode lidar com o Wolverine. Ele, pelas análises que eles têm, ele seria o único compatível para enfrentar o Wolverine. Até se recusa, mas a Mary Hill ameaça, diz que não vai fazer vista grossa para o seu hobby de caçar vampiros. Ele se vê obrigado a aceitar. No passado ele viu o vampiro, quando ele estava aprendendo a matar ainda, ele viu um vampiro meio desengonçado, maltrapilho, pode para cima da criatura. Aí chegamos ao presente,
Ele invade um Kifo do Wolverine. O cara tá de uniforme. Já veio de um quebra contra o Omega Vermelho, mas se quiser tá pronto, então. Ele tira a saura e chama o Blade de balde. Mostra a lâmina, o Wolverine mostra que tem 6 a mais, tem 6 a mais do que ele. É 5 a mais, né? Então ele diz que só com uma resolve a situação. E temos um rápido confronto entre o Blade e o Wolverine. Um confronto até bem equilibrado. Se o Blade não fosse um vampiro, meio vampiro, o Wolverine matava ele facilmente. E atinge o Wolverine, né? Ele deixa ser atingido. Ele dá um boas-vindas com as garras, né? Prova um pouco do sangue do Blade. Aí voltamos ao passado, o Blade lutando com um vampiro, um maltrapilho. O vampiro lá dá uma surra nele, né? Parecia que estava sem solução. Surge um cara de chapéu, sobretudo. Temos a luta. Aí voltamos ao presente, a luta do Wolverine com o Blade. Ele dispara antes que o Wolverine pegue a espada, ele atira no Wolverine. Então quase se pegando. O Wolverine só fala, a noite é uma criança, já vai desferir um golpe de misericórdia, já vai matar o Blade. Aparentemente. Mas ele diz que tem enzima que pode transformar em vampiro, mas com mais estaca já era. Mas quando ele olha bem pro rosto do Wolverine, ele reconhece do passado e deixa de lado, né? Pede desculpa para um mal entendido e vai embora. Explica para Mary Hill para deixar o Wolverine em paz, que ele até aceita seguir o ordem da SHIELD, mas se meterem com o Wolverine, vão se ver com ele. Ela pergunta por quê. Ele fala, ele me deve uma, né? Devo uma a ele. Ele se lembra do passado. Quando ele era novo, inexperiente, estava aprendendo a matar vampiros. O Wolverine ajudou a matar os seus primeiros vampiros com uma estaca de madeira. Pede para o Blade dar para ele e ele passa na garganta do vampiro e elimina. Dá o casaco para o cara esquentar, para o Blade poder se aquecer. E o Wolverine só diz, né, você engarcha não, você me deve uma. E assim termina a história. Os encontros com o Wolverine, né. O Wolverine, pela idade longa que tem, todo de cura, ele ajudou, ele viu muitos heróis nascerem, né. E anti-heróis também. Chegamos a Wolverine 6. Aqui é sobre a história do pai dele. A Lativéria, bem no passado. Lucas Cross está com Lang. Ele era um ditador contra um barão. Estava sendo seguido. Presente. Lucas Cross com seu capanga. Ele mantém o seu filho preso, acorrentado. Então se está bem, né? A gente vai cuidar bem do filho dele. Aí voltamos para o passado ainda. A Lativéria. Ele vê que está sendo atacado pelos homens do barão Wolfgang. Ou não, Bom Gang, ou coisa assim. Ordem para prendê-lo. Ele só manda o Lang levar a sua esposa, tá grávida do Blade, para a Inglaterra, onde o Blade nasceu. Ela ser cuidada no bordel da Madame Ivante. Ela diz que vida que eu vou ter, mas foi uma vida segura para você e para meu filho. Dá uma senha para ela falar e assim manda eles partirem. E vamos ao presente. Blade está acorrentado. O pai aparece, né? Espírito branco, ele avalia a situação, parte para cima do cara, vê até onde vai. Mas ele fica meio cabreiro com o cara, né? Te conheço. Diz que o cara é um hóspede, mas ele dá a capinha da Martha Stewart, né? O cara é hóspede, mas está acorrentado. Ele coloca uma moça ali, que se sentir fome de se alimentar. E no ano passado ele é atacado pelos soldados, né? Pelo barão. Lá do barão. Ele agrediu, pegou na sua espada. Acaba sendo atingido pela espada do outro e acaba sendo conduzido à prisão. O Blade, vendo a situação, vai saber o que vai fazer com a menina, né? Ele sabe que não prova sangue humano há muito tempo, mas é só em casos extremos.
Então ele se vê obrigado a fazer uma atitude radical e bem inesperada. E o pai até fala, você não sabe o que é capaz de fazer para mudar a sua vida, né? Ele diz que tem que questionar que é o pai dele, né? Ele fala que é pai, mas o Blade fala, não acredita. Ele é muito mais velho do que aparenta. E ele é negão, né? Fala, você tem o sangue branco. Então, o Blade, claro, faz de conta que acredita na conversa do cara. Então, ele vê outra atitude, né? Diz pra menina que vai ter que fazer algo desagradável, mas vamos ver o que vai acontecer. Tá pensando e não vê outra situação. Ou ela ou ele, né? E só você vê o Bon Appetit, abre, afia os dentes. No castelo ele já tá todo espancado, machucado. Espera que alguém o mate. Pergunta pro cara o que ele fez. O cara fala, companheiro de sala diz que foi assassinato. O presente, ele vê que o filho soltou da corrente. Ele aparece, vê que arrancou a própria mão. Que diz que uma lomba pode arrancar a própria mão para escapar da armadilha. Fica chocado que o filho faz. Ele solta a moça, atinge o pai com o braço, com a mão inteira. E simplesmente foge de lá. E, aproveitando a adrenalina, ele ataca, morde um dos seguranças, né? Ataca o cara. Vai lá para um local seguro. Pergunta o que vai fazer quando recuperar forças, né? Vai saber. Vai atrás desse suposto pai dele. E assim termina a história. Com o passado, o pai dele, o Lucas Croft, sendo transformado em vampiro. O cara descobre que ele fez crimes execráveis. E quando ele descobre, o cara fala: você ainda quer ver sua filha, sua esposa e seu filho ainda? É só, ele falou, qual é a mágica? Ele falou, vamos me mostrar seu pescoço. A história é aprisionado. Roteiro, arte e cores. Temos um resumo do Blade, ó. Uma ficha do seu nome completo, nomes que ele usa, estado civil, parentes conhecidos e autora, peso. Tá? Aí temos uma biografia sobre tudo que aconteceu no Blade. Publicações dele, mas a maioria são importadas, no Brasil não se publicou muito, mas na era Panini, Abril infelizmente não publicou quase nada. Eu conheci o Blade pelo desenho do Homem-Aranha, na TV Colosso, e depois do filme do Wesley Snipes, o Educador de Vampiros, né, que mostra os vampiros sendo uma elite que vive escondida da humanidade, mas que se alimenta dela nas trevas. O Blade, para proteger a humanidade, tem que combatê-los, né? Também as suas armas, equipamentos e tudo o que aconteceu no Blade. Você acompanhou até aqui, comentem, compartilhem e ajudem o Quadrinhos Irados a crescer. Os gibis mais irados que eu tenho. Eu tenho repetido até adquirir a segunda edição. Pela escassez de títulos do Blade. Obrigado a ir atrás dos importados. Como eu descobri que tem na Rica, então, que eu puder trazer. O ano que vem eu vou tentar comprar mais gibis importados do Blade. Edição de dezembro de 2007. Quer dizer, é outubro, né? Aqui fala, lançamento foi em outubro, mas eles botaram a data errada, eu acho, né? Mas acontece, né? Coisas da Panini. Esses novos inscritos, tamo junto e até a próxima. Mais um gibi irado para os quadrinhos irados, aí sem politicagem. Vamos aproveitar aí o feriado prolongado e mais gibis irados para os quadrinhos irados. Já estou publicando daqui a pouco.